Olá, meus queridos alunos do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé. Estamos de volta para mais uma videoaula de História, onde hoje estaremos resolvendo, solucionando as respostas do simulado sobre a Era Napoleônica e o Congresso de Viena. Sejam todos bem-vindos e tenhamos uma ótima aula. A primeira questão, que trata das questões que antecedem, as transformações que antecedem a Revolução Francesa, fica claro no texto que a origem da palavra é popular, é uma palavra de uso não nobiliárquico, não é da nobreza, né? Pois os restaurantes eram locais onde se restauravam as forças dos trabalhadores, onde se recuperavam e gradualmente se transformaram em locais mais requintados, principalmente após a Revolução, que aí os nobres que abandonam a França e os cozinheiros se tornam proprietários desses estabelecimentos. É uma mudança significativa na posse desses restaurantes. Dessa forma, a resposta correta é a letra B. A ascensão das classes populares aos mesmos padrões de vida da burguesia e da nobreza. É uma mudança que marca a ascensão das classes populares nesse contexto de transformação da Revolução Francesa. Já a questão de número 2, nós vamos ver quando ela diz que um texto do Robespierre, né, que ele diz: em nosso país queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos princípios, as conivências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho. Nessa lista aí, ele era o principal líder jacobino e ele comandou o governo da França entre 792 e 794 durante a Revolução. Ele era considerado como um líder popular, advogado e membro de uma pequena burguesia arruinada financeiramente. Então era essa classe que ele representava, principalmente nesse discurso que ele faz aí. Ele sempre defendeu medidas de controle econômico e geração de empregos, assim como a ampliação dos direitos políticos de todos os homens, né, independente da renda. Então, Robespierre tinha essa coisa de atender às classes menos favorecidas. Dessa forma, a resposta correta é a letra E. Né? A pergunta é: o discurso Robespierre de 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho transcrito à parte relaciona-se a qual dos grupos políticos sociais envolvidos na Revolução? Então a letra E: aos representantes da pequena e média burguesia e das camadas populares que desejavam justiça social. Na questão de número 3, nós vemos é, um texto, um trecho de um texto, desculpa, onde se refere à ideia do iluminismo, né, e os chamados reis filósofos. Essa pergunta ela pode ter uma resposta do ponto de vista da história e do ponto de vista da sociologia. Né? Nós vamos ver que a explicação tem duas características nessas duas disciplinas. Então ela diz assim: correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a letra E, universalização do princípio da igualdade civil. Bom, do ponto de vista da história, o pensamento citado no comando da questão, lá no tal texto do início, pertence ao iluminismo, filosofia na qual racionalismo, liberalismo, naturalismo e igualdade civil, essa lista, né, fazia parte, eles eram exaltados e defendidos em oposição ao antigo regime. Já do ponto de vista da sociologia, nós podemos dividir os direitos de cidadania em três tipos: civis, políticos e sociais. E aí nós estamos cuidando das questões de convivência, de relacionamento sociológico. No contexto europeu, podemos dizer que os primeiros a serem universalizados foram os civis. E isso se iniciou justamente no período histórico que o texto
da questão analisa. Já a questão de número 4, nós vamos ver que no período citado no texto, que fala assim, na Europa, as forças reacionárias que compunham a Santa Aliança, então estamos nos referindo à Santa Aliança, que é um movimento que tenta restaurar o poder do absolutismo, dos reis absolutistas na Europa, e ela vai funcionar por curtíssimo tempo, ela não vai adquirir a unidade, a força suficiente para resgatar o poder dos reis absolutistas. Nós entendemos que é um arranjo conservador pós-era napoleônica, expresso através do Congresso de Viena. E uma onda liberal na América, né, concretizada através das independências da América Espanhola e da América Portuguesa. Dessa forma, a resposta correta da questão número 4 diz assim o texto, né, ela se refere ao texto, é a letra E. A reorganização da Europa continental do período do domínio napoleônico, os processos de independência da América e a ampliação do controle comercial mundial pela Inglaterra. É esse contexto que o texto do início da questão se refere. Já a questão de número 5, que diz assim, considerando o contexto histórico e os desdobramentos da Revolução Francesa, assinale a alternativa que caracteriza a era napoleônica. O Napoleão Bonaparte ele assume o poder na França depois da fase mais burguesa da Revolução, que foi chamado como diretório. Então, esse momento é em que a alta burguesia tem o controle e cria instituições para favorecer a sua classe social, a alta burguesia. Então, apoiado pelos girondinos, ele teve como maiores desafios acalmar os ânimos internos dos franceses, principalmente as classes menos favorecidas. Nisso, o Napoleão teve uma tremenda habilidade, tanto é que ele vai conseguir consolidar a revolução. Ele vai conseguir dar solidez à revolução para expandir os ideais revolucionários para fora da França, inclusive. Dessa forma, a resposta da questão número 5 é a letra A. Quer dizer assim, considerando o contexto histórico e desdobramento da Revolução, a cenário alternativo caracteriza a era napoleônica, que é a letra A. Consolidação da Revolução Burguesa na França por meio da contenção dos inimigos internos, monarquistas e jacobinos, que estavam tentando também alçar o poder e não concordavam com algumas medidas dos girondinos, e sua expansão para a Europa. Já a questão de número 6 mostra pra gente um mapa, né? Onde nós vemos a linha pontilhada do bloqueio continental que se estende de Portugal até a Noruega, representada no mapa, revelando a intenção da França de. Então, nós temos aí claramente que a França vai tentar isolar a Grã-Bretanha, vai tentar isolar a Inglaterra comercialmente. Dessa forma, a resposta correta é a letra D, isolar a Grã-Bretanha, impedindo-lhe o acesso a importantes mercados na Europa continental. Ok, nós ficamos por aqui e nos vemos numa próxima aula.